Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, onde vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 8. E se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o like aqui nas aulas de Geografia e também não se esquece de se inscrever neste canal para você receber os nossos vídeos e as nossas notificações de tudo que estiver rolando por aqui. Bora, minha gente, bora falar de Geografia hoje, hein? Hoje tá sensacional. E no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre localização e representação escolar. Na verdade, até aqui você já conhece o que é essa tal dessa localização, os espaços que nós conhecemos, os endereços e as localidades. Você e eu já conversamos em outras épocas, em outras aulas, sobre a localização do espaço, sobre os pontos de referência, sobre as representações, os desenhos que nós podemos fazer do espaço. Mas agora nós vamos olhar para a escola, que é o conteúdo que nós estamos aprendendo até aqui, e ver onde ela está localizada, principalmente a nossa escola Divina Infância. Estamos aqui para falar sobre localização. Você e eu sabemos que todas as escolas estão localizadas em um endereço, e que endereço é aquele conjunto de informações que envolve o nome das ruas, o bairro, o número desse lugar que nós estamos falando. E cada uma delas existe em lugares diferentes. Quando olhamos ao redor, nós podemos conhecer os diversos elementos que compõem este espaço onde a escola está inserida. A partir daí, eu começo a observar o quarteirão onde a escola está organizada. E sabemos também que os quarteirões têm os diversos elementos. Então apresentam ruas, estabelecimentos comerciais, casas, prédios, motos, os mais diferentes tipos de construções, faixa de pedestres, sinais de trânsito, enfim. Os quarteirões reúnem diversos elementos diferentes entre si, mas que compõem essa paisagem de uma maneira geral. E agora que a gente já conhece então a localização deste espaço, vamos conhecer melhor o que está ao redor de nossa escola. Mas antes, porque eu esqueci, o editor estava aqui me lembrando, na verdade o editor sou eu, mas o editor estava aqui me lembrando que antes de vermos o que está ao redor de nossa escola, precisamos conhecer o local onde o Divina Infância está inserido. Nós sabemos então que o Colégio Divina Infância está localizado no bairro Zildolândia, este bairro da região central de nossa cidade, vizinhos da Mangabinha, do centro comercial. Oi gente, passei aqui rapidinho porque eu tô aqui trabalhando na edição do vídeo de vocês e pesquisando algumas imagens e algumas informações. E aí eu descobri, na verdade, que o bairro Zildolândia não aparece no mapa da cidade. Eu vou dar uma observada aqui junto com vocês, Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, mas eu coloquei aqui, bairro Zildolândia, Itabuna, e aí coloquei no Google Maps, como eu mostrei pra vocês aí na aula dessa semana. E aí, quando eu coloco aqui, não aparece o bairro Zildolândia logo de cara, né? Eu posso dar um zoom aqui, O que vai acabar aparecendo aí nesse zoom é mais ou menos a microárea aí da região do centro de Itabuna. Então, o bairro mais próximo aí do Zildolândia seria o Mangabinha, como eu posso mostrar aqui para vocês. E ele vai estar aqui nessa localização. Porém, ele não aparece como bairro da cidade, apesar de ser um dos 58 bairros da cidade. Eu achei bem interessante. E também, aqui, eu posso colocar aqui também no satélite, nessa imagem via satélite, e aí eu vejo a cidade com mais detalhes, Posso dar mais um zoom aqui nessa região, Mesmo dando esse zoom nessa região, deixa eu dar mais um. Aqui, Rio Cachoeira, não sei se vocês conseguem ver aí, porque a imagem talvez não fique tão boa, mas olha aqui, Esse seria o nosso bairro Zildolândia. E olha aqui, o Divina Infância tá bem aqui nesta área. Curiosidade aí para vocês, não aparece o bairro na cidade, mas sabemos que esta é a localidade do bairro Zildolândia, onde está o Divina Infância. Sabemos que o Divina Infância está localizado na rua Carlos Eduardo Guimarães, na cidade de Itabuna e no número 1056, ou 1056. Para localizar o endereço da escola, eu posso usar algumas ferramentas. A gente já até conheceu algumas delas, como por exemplo o GPS, que é o mais fácil, mais prático que temos hoje em dia. Mas nós podemos olhar o mapa da cidade, nós podemos olhar na internet essa localização, podemos, em alguns casos, ver por satélite ou no Google Maps, por exemplo, que a gente utilizou essa semana. Isso tudo para poder nos ajudar a encontrar este endereço
se só o número dele, né, o número, a rua e o bairro não forem suficientes, que vão facilitar o encontro do nosso colégio. Agora sim, nós vamos verificar algumas características do que existe aos arredores do Colégio Divina Infância. Normalmente, quando chega esse momento de nossas aulas, eu costumo fazer um passeio pelos arredores da escola. Vocês vão ver aí algumas fotografias de passeios que eu fiz com os alunos em outros anos. E nesse passeio a gente costuma verificar, é uma aula itinerante, isto é uma aula em que a gente caminha e vai verificando esses elementos como casas, prédios, comércios, lojas, estabelecimentos comerciais de uma maneira geral. Verificamos também se há presença de escolas, de posto médico, enfim, nós verificamos todo o espaço que está ao redor do Divina Infância, ou seja, as características do espaço geográfico onde o Divina Infância está localizado. Nesse passeio também verificamos se existem sinais de trânsito, sinalização. Costumo perguntar às crianças se eles sabem me dizer se são ruas movimentadas ou se são ruas mais tranquilas, que tipo de rua é, se é uma rua asfaltada, se são ruas estreitas ou se é rua, por exemplo, mais larga. Enfim, localize e identifique as características do espaço geográfico de uma maneira geral, mas é claro, pensando também o local onde Divina Infância está inserido e também do que existe aos seus arredores. Aí, quando voltamos para a escola, sempre tem uma atividade para fazer. E normalmente a atividade que eu proponho é uma representação deste carro. Não, carro não, da escola, do trajeto que nós fizemos. Aí eu peço para que as crianças, então, representem por meio de algum desenho os trajetos que nós fizemos durante esse passeio e também o que eles identificam nos elementos que estão ao redor do Divina Infância. E aí, minha gente, isso pode ser feito de algumas formas. Algumas até vocês já conhecem. A primeira forma que nós utilizamos é a fotografia. É claro que essa é a mais difícil de ser utilizada porque não dá para sair por aí de celular na mão fazendo uma aula itinerante. Mas, através das fotos, a gente pode observar melhor alguns elementos que fazem parte dos arredores de qualquer escola, ou neste caso, de Colégio Divina Infância. A segunda forma é um croquis. Croquis, na verdade, é um desenho do espaço que nós estamos analisando. Então, peço para que as crianças representem por meio de um desenho, /croquis, o que eles viram nesses arredores que nós passeamos e identificamos esses elementos. A terceira forma você já conhece, a maquete, quando eu represento por meio de uma maquete, e você já sabe disso porque eu já expliquei em outra aula, através de uma maquete eu consigo representar os elementos de uma paisagem, eu posso representar as ruas, eu posso representar o bairro em que a escola está inserida e coloco ali alguns pontos de referência nessa maquete. Quarta e última forma que nós podemos representar é através de uma planta. Então pego uma planta, que é uma planta baixa, onde eu identifico esses elementos e represento ali os principais, digamos assim, características do espaço que há ao redor da escola. Então eu coloco os estabelecimentos, eu coloco as construções, eu coloco os pontos de referência, se há faixa de pedestre, enfim. Aí é livre, eu posso representar isso de uma maneira mais específica ou eu posso fazer de uma maneira mais abrangente, maior, mais ampliada. Aí, minha gente, eu posso analisar tudo isso de 3 pontos de vista. Ou seja, eu posso verificar por meio de 3 formas, eu identifico alguns elementos que fazem parte deste local que nós estamos observando. Eu posso ver elementos apenas de frente. Quando, por exemplo, eu vejo a fachada de uma escola, então eu estou diante dela, de frente dela, eu consigo perceber a fachada. Eu posso ter ainda uma segunda visão, que pode ser vista de lado e de cima, então é como se eu estivesse olhando a escola meio que de lado, meio que de cima, e eu consigo perceber algumas características internas da escola. Ou então eu posso ter uma vista do alto, uma vista apenas de cima, onde eu consigo observar tudo de cima para baixo e identificar também alguns elementos que fazem parte desses arredores ou mesmo da própria escola. E esses 3 pontos de vista, de frente, de cima e de lado, ou apenas de cima, eu verifico diferentes formas, diferentes elementos que fazem parte dos arredores da escola. É assim mais ou menos que são construídos os mapas, mas isso é tema para outra aula. Então eu espero que você tenha percebido que não é tão difícil localizar e representar o espaço dos arredores de uma escola,
mas também que nós podemos fazer isso de maneira virtual, acessando o Google Maps, acessando o GPS, ou até mesmo perguntando de boca em boca, olha, onde é que fica o Colégio Divina Infância? E aí as pessoas vão guiando o nosso caminho, caso você não tenha internet, caso você não tenha um GPS para te guiar e te orientar neste espaço. Então, observe que quando eu identifico esses elementos, quando eu presto atenção nos caminhos que eu estou vendo, no meu trajeto de casa até a escola, eu verifico melhor os elementos que formam esta paisagem, ou melhor, os arredores do nosso colégio. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E ó, não se esquece, hein? Deixa o like aqui nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever neste canal e receber todos os nossos vídeos aqui no nosso canal. E claro, você já sabe, teremos um encontro marcado na nossa próxima aula para continuarmos conversando sobre esse assunto. Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!